Olá! Olha, hoje a nossa conversa é um pouquinho diferente, tá? É um papo pensado especialmente para o pessoal que está cursando Direito e Novas Tecnologias lá na UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba. A gente vai mergulhar juntos nos fundamentos, na base mesmo, do direito nessa era digital que a gente vive. Isso aí. E para guiar a gente, vamos a uns trechos da obra Teoria Geral do Direito Digital, do Wolfram Hoffmann. A ideia é, assim, desmistificar aqueles conceitos-chave, sabe? O que é digitalização de verdade, qual o papel dos algoritmos e os dados, IA, Big Data, como que tudo isso se encaixa com o direito. Bom, vamos lá desvendar isso. Com certeza. E olha, entender esses fundamentos não é só importante. É crucial hoje em dia. A gente está no meio de uma transformação digital muito rápida, muito profunda, né? Uhum. E o trabalho do Hoffmann-Riemann, ele ajuda muito. Dá uma base teórica bem forte para a gente conseguir analisar esse cenário todo que às vezes parece meio caótico, né? É verdade, ajuda a organizar o pensamento. Bom, vamos começar então pelo começo mesmo. A digitalização. O autor coloca uma coisa interessante. Ele fala que no último milênio a gente teve duas grandes inovações disruptivas, né? A prensa, depois a industrialização, Sim. e aí ele diz que a digitalização seria a terceira. Mas o que isso quer dizer na prática? É só sobre computador, internet? Não, é bem mais amplo que isso. Hoffmann-Riemann argumenta que não é só a tecnologia em si, o software, o hardware. A digitalização é uma mudança, assim, estrutural mesmo, no jeito que a gente vive. É uma mudança global, né? Pensa que ela permite criar sistemas que misturam o mundo físico com o digital, sabe? Os sistemas ciberfísicos, ou processos de produção que se automatizam sozinhos. Entendi. Quer dizer, não é só a ferramenta, mas o que ela causa, o impacto. Exatamente. E esse impacto, pelo que eu li, ele é enorme, né? Chega na economia, na cultura, na política, no jeito que a gente conversa. Em tudo, afeta todas as partes da sociedade. Abre caminho para modelos de negócio que a gente nem sonhava antes, né? Muda as relações de poder, de influência. É uma força que está remodelando a economia, a sociedade, a cultura, de um jeito bem forte. E aí entram aqueles termos, né? Algoritmos, Big Data, IA, robótica, blockchain. São as peças dessa engrenagem toda. Falando em peças, algoritmos. Parece que eles têm um papel central nisso tudo. O texto até sugere que eles estão virando tipo novas regras que controlam o comportamento, a ordem social, até o desenvolvimento econômico. Isso soa quase como, sei lá, uma nova forma de lei. Essa comparação é bem pertinente. Toda a sociedade sempre teve regras, né? Sim. O que está mudando é que os algoritmos, principalmente os digitais, estão ganhando uma importância gigantesca na forma como essas regras funcionam na prática, como o comportamento das pessoas é orientado. Um algoritmo, de um jeito simples, é tipo uma receita de bolo. Uma receita, boa analogia. É um conjunto claro de passos, de instruções para resolver um problema. A gente usa o algoritmo o tempo todo, muitas vezes sem perceber, né? Com máquinas ajudando, para navegar na internet, para o GPS funcionar, para as próprias redes de comunicação. Gostei do receita, mas essas receitas digitais, elas parecem ter um poder, um alcance imenso. O texto fala que eles moldam nossas vidas e realidades diárias. Como assim? É que eles influenciam o que a gente vê online, né? As notícias que chegam para a gente, os produtos que aparecem para comprar, até a rota que o aplicativo sugere. Eles meio que filtram a nossa percepção do mundo, sabe? Guiam nossas decisões e, às vezes, até tentam prever o que a gente vai fazer. Eles são a base técnica, a espinha dorsal de muitos serviços novos. Serviços esses que muitas vezes superam os modelos antigos tradicionais. E as aplicações vão muito além do nosso celular, imagino eu. Ah, muito além. A fonte dá vários exemplos. Internet das coisas, né, tudo conectado, a indústria 4.0 com as fábricas inteligentes, robótica lançada, computação na nuvem, até na medicina ajudando em diagnóstico. Nossa. Portais de avaliação que a gente usa, o mercado financeiro que é super complexo, sistemas de vigilância tanto privados quanto do governo, e até o próprio Estado se modernizando, né?
com aí justiças, legal techs. É um mundo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, parece que isso abre porta para um monte de problema novo, de risco. Com certeza, o Hoffman levanta vários pontos bem sérios aí. O risco de manipular o comportamento das pessoas em larga escala, sabe? Novas ameaças para a privacidade, para a proteção dos nossos dados. Sim. Questões de propriedade intelectual, como fica isso na era digital? A vulnerabilidade das infraestruturas críticas. Imagina um ataque num sistema de energia, de água. Nossa, nem fala. E a questão gigante da responsabilidade, né? Quem responde se um algoritmo errar? Se tomar uma decisão injusta? Causar um dano? É complicado? Pois é. E se os algoritmos são as receitas, os dados seriam os ingredientes, certo? O que exatamente são dados nesse mundo digital? Basicamente, são sinais. Símbolos que a gente consegue registrar, copiar, transportar usando a tecnologia. O autor chama de informações codificadas. Eles só ganham sentido mesmo quando a gente usa eles em algum processo. Para comunicar alguma coisa, para analisar. Pensa neles como a matéria-prima básica dessa nova economia, dessa sociedade digital. E tem tipos diferentes desses ingredientes? O texto fala em dados pessoais e não pessoais. Qual a diferença? E por que isso importa para o direito? Essa diferença, é fundamental, especialmente do ponto de vista da lei. Dados pessoais são aqueles que a lei define, o texto até cita o GDPR lá da Europa, como exemplo, como qualquer informação sobre uma pessoa que está identificada ou que pode ser identificada. Tipo nome, CPF? Isso, nome, CPF, mas vai além. Pode ser dado de localização, um identificador online, uma característica física, genética, econômica, qualquer coisa que aponte para uma pessoa específica. Proteger esses dados é um dos pilares do direito digital. Aí tem os dados não pessoais, que é todo o resto. Podem ser dados que nunca foram de uma pessoa, tipo dados de sensor de máquina numa fábrica, ou dado de clima. Entendi. Ou podem ser dados que eram pessoais, mas que passaram por um processo para tirar a ligação com a pessoa, a tal da anonimização. Embora na prática anonimizar de verdade seja bem difícil, tecnicamente falando. As tecnologias hoje usam muito esses dados não pessoais também. E ainda tem os tais dados abertos, os Open Data? Sim, os Open Data. São dados que ficam disponíveis para qualquer um acessar, usar, compartilhar. Muitas vezes vem do governo, né? Para dar transparência. Mas empresas ou até pessoas podem compartilhar dados assim. A ideia é que, com mais gente usando, surja mais inovação, mais conhecimento. Mas o poder mesmo parece que está na mistura, né? Quando combina esses tipos diferentes de dados. Exatamente. É na combinação de dado pessoal com não pessoal, com dado aberto, com dado de sensor, etc., que a mágica acontece, digamos assim. É daí que saem as análises de mercado, as previsões, a personalização dos serviços e também ferramentas para ajudar o governo a gerenciar melhor. Ah, tipo o exemplo do carro conectado que está no texto. Esse exemplo é ótimo. O carro coleta dados sobre ele mesmo, sobre como a pessoa dirige, onde ela está e quem usa isso. O dono do carro, a montadora, a seguradora, o governo. Cada um pega esses dados, mistura com outros e usa para alguma coisa. Segurança, calcular risco, organizar o trânsito. Faz sentido. E essa capacidade toda de processar tanto dado e tirar valor disso, leva a gente direto para a inteligência artificial, a IA. Aí a coisa complica mais ainda, né? É onde fica bem interessante e complexo, sim. O que a gente precisa sacar sobre IA nesse contexto do direito? A IA, como está lá na fonte, é um salto na capacidade de computação, de análise. Tem, basicamente, duas grandes linhas. Uma tenta imitar a gente, as habilidades humanas, né? Aprender, raciocinar. E a outra, que talvez seja mais prática hoje, foca em criar sistemas que tomam decisões sozinhos, decisões complexas, tipo as redes neurais. E onde a gente já vê IA funcionando? Os exemplos são muitos, né? Sim, tá bem espalhada já. Na busca do Google que a gente usa, nas recomendações da Netflix, do Spotify. Ah, sim. Robô em fábrica, sistema de reconhecimento de rosto, de voz, aplicativo que otimiza o trânsito, até ajudando a indecisão do governo, da justiça.
Casa inteligente, a tal da indústria 4.0 de novo. E, claro, infelizmente, aplicações militares também. E por trás dessa inteligência toda, tem os algoritmos mais avançados ainda, né? Os de aprendizagem de máquina, o machine learning. O que eles têm de diferente? O pulo do gato do machine learning é que esses algoritmos eles não seguem só regras fixas que alguém programou. Eles são feitos para aprender com os dados. Aprender, como assim? Eles conseguem achar padrões muito complicados em volumes gigantes de informação, coisas como reconhecer uma imagem, traduzir um texto automaticamente, ou tomar decisões bem sofisticadas. Pense em análise de crédito, sabe? Score. Classificar risco, prever comportamento. Uau! E o mais impressionante, eles podem ir ajustando o próprio programa, melhorando sozinhos, com base nos dados novos que vão recebendo, sem precisar de alguém lá mexendo no código a toda hora. E o Deep Learning, que também falam muito, seria mais avançado ainda? Isso. O Deep Learning usa umas estruturas que são inspiradas no nosso cérebro, as redes neurais profundas. Elas conseguem aprender relações e conceitos ainda mais abstratos, mais complexos, direto dos dados. São sistemas que podem ficar muito bons em tarefas específicas, aprendendo e melhorando de um jeito bem autônomo. O processo de decisão lá dentro pode ficar extremamente complexo, dinâmico. Essa autonomia toda, essa complexidade, me levanta uma dúvida. Se a gente nem sempre entende como a IA decidiu alguma coisa, como é que a gente pode confiar ou cobrar responsabilidade? O texto fala de opacidade. Esse é um dos maiores nós górdios hoje em dia. É o famoso problema da caixa preta, o black box. Em muitos sistemas de IA mais avançados, principalmente esses de Deep Learning, o caminho que leva até o resultado, uma decisão, uma previsão, é tão complexo, tão cheio de variáveis, que fica muito difícil, às vezes impossível mesmo, para um ser humano entender a lógica exata ali por trás. E aí? E aí cria um problema enorme para a transparência, para a explicabilidade, para a accountability, que são coisas essenciais para o direito, né? Como é que a gente garante que a decisão foi justa? Como corrige um erro do sistema? Como faz uma auditoria? São perguntas difíceis. Com certeza. E essa explosão de dados, junto com a capacidade de analisar com IA, nos leva para o tal do Big Data. O que define o Big Data, além de ser muito dado? O volume é só um pedaço da história. O conceito de Big Data, como está lá na fonte, ele aparece quando a gente tem que lidar não só com muito volume de dados, mas também com uma variedade enorme, dado estruturado, não estruturado, texto, imagem, vídeo, chegando numa velocidade muito alta, às vezes em tempo real, com questões sobre a veracidade desses dados, a qualidade, a confiabilidade e, o ponto-chave, com o potencial de tirar um valor muito grande disso tudo, usando novas formas de processar e analisar. São os famosos 5 Vs. E onde que esse Big Data está sendo usado? A sensação que dá é que está em tudo quanto é lugar. E tá mesmo, cada vez mais. O texto fala do uso para entender comportamento, até para influenciar, né? Mapear tendência, criar jeito novo de produzir, de distribuir, otimizar serviço público, até prevenir crime, como cybercrime. Dá um exemplo prático. Pensa nos dados que o smartphone gera, o que a gente posta em rede social, casa conectada, assistente de voz de Alexa, Google, sistema de câmera na rua, o uso do cartão de crédito, aplicativo de transporte, tudo isso vai alimentando esse mundão do Big Data. E a análise desses dados, o Big Data Analytics, usa a IA para achar os padrões e fazer as previsões, é isso? Exatamente. A análise de Big Data com IA pode ser de vários tipos. Tem a análise descritiva, que ajuda a gente a entender o que aconteceu, tipo organizar os dados, fazer um resumo. O data mining entra muito aqui. Certo. Tem a análise preditiva, que tenta adivinhar o que vai acontecer. Acha padrões para prever comportamento futuro. Isso é a base para aquelas decisões automatizadas ADM e para coisas tipo policiamento preditivo. Policiamento preditivo. E tem a análise prescritiva, que vai além. Ela recomenda o que fazer com base nas previsões. Tipo, ajusta o preço desse produto dinamicamente. Ou direciona essa campanha de opinião para aquele grupo específico. Caramba! Isso tem implicações gigantescas. Por um lado, um potencial enorme de gerar conhecimento, eficiência.
por outro... Por outro, um potencial igualmente enorme de criar riscos. Riscos para os direitos das pessoas, para a sociedade como um todo. Pense em discriminação por algoritmo, manipulação, vigilância demais, concentração de poder em poucas mãos. O Big Data Analytics, ele amplifica tanto a oportunidade quanto o desafio ético e jurídico. Falando em valor e poder, tem aquela metáfora que sempre aparece. Dado é o novo petróleo. O texto do Hoffman Heem fala disso, mas ele foca mais nas diferenças. Porque é importante a gente entender que dado não é a mesma coisa que petróleo. A metáfora ajuda a gente a pegar a ideia do valor econômico, né? Mas as diferenças são cruciais para a gente entender a dinâmica de poder e os desafios para regular isso. Hoffman Heem aponta várias, mas acho que tem algumas bem importantes para a gente destacar aqui. Primeiro, a origem e a natureza da coisa. Petróleo é recurso natural, vai acabar um dia. Dado não. Dado é criado socialmente nas nossas interações e o volume só cresce exponencialmente, não acaba. Certo. Segundo, o uso. Petróleo, quando você usa, ele acaba, é consumido. Dado não é assim, ele é não rival. Se eu uso um dado, não impede você de usar o mesmo dado. E ele não desgasta. Pelo contrário, às vezes combinar dados aumentam o valor deles. Dá para copiar e reusar quantas vezes quiser. Faz sentido. E talvez a diferença mais crítica para o direito. A visibilidade e o processamento. Tirar petróleo, refinar, são processos físicos, a gente vê. Agora, processar dado é invisível. Acontece dentro de algoritmo, de servidor. O valor que se cria ali muitas vezes fica escondido. E isso dificulta. Dificulta tudo. Regular, cobrar imposto, entender quem está ganhando poder com isso. Quem controla as refinarias digitais, as plataformas, os algoritmos, ganha um poder enorme e que é difícil de a gente ver, de fiscalizar. Essa ideia do portfólio invisível me puxa para outro ponto do texto, arquiteturas de decisão e governança por algoritmos. O que quer dizer essa frase famosa, o código é a lei? Essa é uma ideia clássica do Lawrence Lessig, que o Hoffman Heem usa bastante. A arquitetura de um programa, de um hardware, o código, né? Ele funciona como um tipo de lei, de regulação. Ele define o que dá e o que não dá para fazer naquele ambiente digital. Ele molda o comportamento de quem usa de um jeito muito eficaz. Às vezes mais eficaz que a lei escrita no papel, sabe? Pensa no design de uma rede social. Como ele te incentiva a fazer certas coisas e dificulta outras. Isso é o código agindo como lei. Então não é só a lei que está no Código Civil ou Penal que importa, mas também como a própria tecnologia é feita, é desenhada? Exatamente. E essa ideia vai além. Pensa em algoritmos que estão dentro de sistemas complexos, onde tem um monte de gente envolvida. Quem programou, quem opera a plataforma, quem usa. Tudo isso interagindo dentro dessa arquitetura da tecnologia, que também interage com a lei, com a economia. O direito precisa entender como essas camadas de regras, as da lei e as da tecnologia, funcionam juntas, se complementam ou entram em um conflito. E como isso se conecta com a tal governança por algoritmos? A governança por algoritmos estuda exatamente isso, como que o controle acontece através desses sistemas automáticos. Ela questiona, esse controle é legítimo? Quais os efeitos na sociedade? Como que ele se encaixa ou desafia os jeitos tradicionais de governar? Mercado, Estado, redes. Entendi. Surge até a ideia de uma regulação algorítmica como um jeito específico de governar certas áreas usando algoritmos. E junto com isso vem o conceito de governança digital, que o Luciano Floridi define bem. Pensar em como desenvolver, usar e gerenciar essa infosfera toda de um jeito ético, eficaz, coordenando todo mundo, garantindo qualidade dos dados, transparência nas decisões e prestação de contas, accountability. Para a gente ir fechando, o texto fala em diferentes níveis de eficácia das tecnologias. Por que isso é importante para quem está estudando direito? Não basta olhar o resultado direto, o que a tecnologia faz. Olhar só o resultado direto, output, não é suficiente, sabe? Hoffman Heem sugere analisar em 3 níveis. O output é o serviço que a tecnologia entrega ali na hora, tipo o app de mapa te dá a rota. Certo. O impacto ou microefeito são as consequências diretas em quem usa ou em terceiros. Por exemplo, o motorista chega mais rápido, mas talvez passe por uma rua que era calma
e agora tem mais tráfego, incomodando os moradores. Aham. E o outcome, ou macroefeito, são os efeitos maiores, de longo prazo, que mexem com sistemas sociais inteiros. Por exemplo, o uso em massa desses apps pode mudar completamente o padrão de trânsito da cidade, pode desvalorizar áreas comerciais que ficam fora das rotas, ou pode até exigir novas leis de trânsito. Entendi. Tipo, um robô que deixa a fábrica mais eficiente, output, impacto, mas se muitas fábricas usam, isso pode mudar todo o mercado de trabalho, outcome. Tentar olhar esses 3 níveis. Muitas vezes os efeitos mais profundos e talvez os mais problemáticos estão lá no outcome, que só aparece com o tempo, com a escala. Se a gente ignora isso, está legislando olhando só a pontinha do iceberg. Uau! Foi um mergulho intenso nesses conceitos, hein? Recapitulando rapidinho. A gente falou da digitalização como essa força que está mudando tudo, do poder dos algoritmos como as novas regras do jogo, da importância da complexidade dos dados, pessoais, não pessoais, da chegada da IA e do machine learning com aquele desafio da opacidade, né? Isso. Do Big Data e suas análises superpoderosas, das diferenças importantes entre dado e petróleo, de como o código age como lei nas arquiteturas de decisão e na governança por algoritmo, e, por fim, dessa necessidade de olhar os impactos em vários níveis, output, impacto e outcome. Olha, para o pessoal da UEPB que está nos ouvindo, a gente espera que essa nossa conversa sobre as ideias do Hoffman-Riem ajude mesmo a construir uma base mais sólida para vocês navegarem aí nos desafios e nas oportunidades do direito e novas tecnologias. Sem dúvida nenhuma, e é bom ter sempre em mente que nada disso é só técnico, só teórico, são conceitos que descrevem forças reais que estão agora mesmo, nesse exato momento, remodelando o direito, a economia, as relações sociais, o poder, no mundo todo. Entender essa dinâmica é o primeiríssimo passo para a gente poder atuar no direito e como cidadão também, de forma mais consciente e mais eficaz nessa era digital. E fica aqui uma provocação para a gente continuar pensando. Se os dados são processados nessas refinarias de algoritmos, muitas vezes invisíveis, e se o código funciona como um novo tipo de lei, que novas infraestruturas de conhecimento e de controle estão sendo construídas aí, talvez longe dos nossos olhos, e quem deveria ter o poder e a responsabilidade ética e legal de criar, de operar e principalmente de fiscalizar essas estruturas todas? É uma pergunta que vai ficar com a gente por um bom tempo, né?